Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Lá no livro de Provérbios, diz que a palavra de Deus é escudo para quem nela se refugia. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nós queremos criar este momento de encontro com o Senhor através da sua palavra. De fato, a palavra de Deus é a nossa proteção. Afinal de contas, é a regra de fé para cada um de nós que cremos. Vamos, portanto, neste momento tão especial, abrir o nosso coração e deixar que esta palavra nos alcance no mais íntimo do nosso ser. Meu irmão e minha irmã, como é bom a gente poder fazer esta experiência com Deus através da sua palavra. Oxalá todas as pessoas tivessem esta oportunidade de todos os dias se colocar diante da palavra de Deus e escutar a voz do Senhor que nos orienta em nossa caminhada. Vamos aproveitar este momento. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós ouvimos alguns breves versículos do Evangelho de Mateus, precisamos contextualizá-lo para que possamos tirar a verdadeira mensagem desse trecho que nós escutamos. Importante recordar, nós estamos dentro do grande sermão inaugural de Jesus. É o primeiro ensinamento público de Jesus no Evangelho de Mateus, que nós chamamos de Sermão da Montanha. Jesus sobe ao monte, senta-se, que é a postura dos mestres de Israel, portanto, um ensinamento importante Jesus tem a dar. Começa o seu grande ensinamento. Este ensinamento inicia com as bem-aventuranças e, conforme nós ouvimos no dia de ontem, Jesus confia a seus discípulos a missão de ser sal da terra e luz do mundo. E hoje, como continuação, nós ouvimos esse trecho muito interessante, onde Jesus coloca os seus discípulos diante da realidade de tornar plena a lei e os profetas. Vamos fazer a nossa reflexão com muita atenção, deixando ressoar em nosso coração a mensagem da palavra de Deus. Jesus começa dizendo assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. É importante essa nossa reflexão. Não vim para revogar a lei e os profetas. Aqui, sobretudo, Jesus está ensinando os seus discípulos a fazerem o confronto depois com os fariseus e o modo com que os fariseus lidam com a lei. Os fariseus haviam esvaziado a lei antiga, ficado somente naquilo que é exterior, sem se perguntar pelo verdadeiro sentido da lei, do porquê que a lei foi criada. A lei sempre é em favor da defesa da dignidade do ser humano. E de repente os fariseus estavam fazendo o contrário com a lei. Em vez de libertar, a lei estava se tornando um objeto de opressão. É por isso que Jesus diz que ele não veio para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Isto é, aquilo que os fariseus haviam esvaziado. Jesus veio para dar pleno cumprimento, para devolver o verdadeiro sentido da lei e dos profetas. Afinal de contas, Jesus é a realização da lei e dos profetas. Depois é interessante porque esta expressão lei e profetas era o modo com que os antigos se referiam a todo o Antigo Testamento. Portanto, aqui
Jesus está dizendo que ele não veio para abolir o Antigo Testamento, mas para dar cumprimento, para oferecer o verdadeiro sentido do Antigo Testamento. Hoje nós também precisamos acolher esta mensagem de Jesus. Muitos temos a tendência de imaginar que nós devemos ou podemos abandonar o Antigo Testamento como se ele não tivesse valor. Não. O Evangelho nos ensina que o Antigo Testamento não deve ser abolido, mas em Jesus o seu verdadeiro sentido é manifestado, porque Jesus é a plenitude da lei e dos profetas. Tanto que o Evangelho é muito claro quando Jesus diz aos seus discípulos, logo em seguida, vejamos o que diz Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Isto é, Jesus está dizendo que tudo aquilo que está escrito na lei antiga, tudo aquilo que os profetas anunciaram, será realizado. E tudo isso será realizado nele, porque ele é a plenitude da lei e dos profetas. Em Jesus Cristo, tudo aquilo que a lei e os profetas anunciaram se torna realidade. E nada daquilo que está na lei e nos profetas deixará de ser cumprido. E aí Jesus apresenta um critério interessante daquele que é o maior ou daquele que é grande e daquele que é pequeno no reino dos céus. Qual é esse critério? É justamente a capacidade de colocar em prática a lei e os profetas. Por isso, o Evangelho vai dizer assim: aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazer o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Portanto, quem não for capaz de obedecer os mandamentos do Senhor, de acolhê-los dentro de si, no seu verdadeiro significado, esse se tornará o menor no reino dos céus. E mais ainda, não basta simplesmente não cumprir aquilo que diz o mandamento, por menor que seja. Aquele que ensinar os outros a fazerem a mesma coisa também será considerado menor no reino dos céus. E o contrário é verdadeiro. Aquele que praticar, diz o Evangelho, estes mandamentos, será considerado grande no reino dos céus. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante desta mensagem do Evangelho que nós ouvimos, onde Jesus está ensinando os seus discípulos e ensina cada um de nós também no Sermão da Montanha, nos perguntemos: nós estamos nos esforçando para colocar em prática o mandamento do Senhor? Para cumprir a lei e os profetas? Nós deixamos ressoar dentro de nós o verdadeiro sentido da lei e dos profetas, que se tornaram plenos em Jesus Cristo, que entregou a sua vida por cada um de nós? Ou será que nós estamos violando a lei e os profetas, deixando de cumprir os mandamentos do Senhor? Se olharmos para a nossa capacidade de praticar os mandamentos do Senhor, seremos considerados grandes ou pequenos no reino dos céus, recordando o critério que Jesus apresentou. Aquele que deixar de cumprir um mandamento, por menor que seja, ou ensinar outra pessoa a fazer a mesma coisa, será considerado menor no reino dos céus. E aquele que colocar em prática será considerado maior, grande no reino dos céus. Nos perguntemos como que está o nosso esforço pela realização do mandamento de Deus. O Evangelho provocou os discípulos de outrora, mas também provoca cada um de nós hoje. Não é somente uma realidade do passado. A palavra de Deus é sempre viva e atuante na nossa vida. Por isso, nós também somos interpelados e interrogados se estamos fazendo este esforço para cumprir o projeto de Deus. Portanto, meu irmão, mais uma vez, repito, às vezes temos a tendência de querer menosprezar o Antigo Testamento, achando que ele não tem nenhum significado. Ao contrário, nós devemos ler o Antigo Testamento à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a plenitude do Antigo Testamento. Agora, como compreender que Jesus é a plenitude dos profetas e da lei, se nós não conhecemos a lei e os profetas?
Portanto, é importante para nós conhecer o Antigo Testamento e estudá-lo à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o cumprimento, a plenitude da lei e dos profetas. O Evangelho de hoje nos ensina que Jesus veio a este mundo não para abolir a lei e os profetas, mas para tornar plenas a lei e a profecia. Por isso, neste momento, nós queremos abrir o nosso coração à luz do Espírito de Deus em forma de oração, para que tenhamos o discernimento, para compreender o verdadeiro sentido da lei e dos profetas e procurar praticá-los em nossa vida. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a luz e a força do Teu Divino Espírito, para que tenhamos o discernimento necessário para acolher em nosso coração os vossos mandamentos e ter a força necessária para colocá-los em prática. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade de nos encontrar ao redor da mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Que sejamos sempre fiéis a esta mensagem. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.